Um livro que sai amanhã. Eu já li e não quero deixar de vos recomendar. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para vos recomendar o livro O Último Fogo. Este livro sai amanhã pela Bertrand, que eu quero agradecer muito o facto de me ter enviado este livro, com uma caixa fantástica que tem estas três, deixem-me mostrar, que tem estas três frases em latim. E, na verdade, quando eu abri a caixa, confesso que não lhes dei muita importância. Mas vocês vão ver, quando lerem, que vão aparecer neste livro e que são fundamentais para o desenrolar deste livro. Portanto, primeiro que tudo, muito obrigada à Bertrand o facto de me ter enviado este livro. E que livro! Este livro é da mesma autora que fez O Ladrão de Tatuagens, e eu li O Ladrão de Tatuagens numa leitura conjunta o ano passado, ou há 2 anos. Eu sei que foi durante a pandemia, estávamos mais ou menos confinados, e eu li O Ladrão de Tatuagens e amei. Li O Ladrão de Tatuagens em 2 ou 3 dias. E este li-o também em 3 dias. Portanto, como veem, começo logo pela escrita desta autora, que é uma escrita fluida, uma escrita que nos leva em galope. Tem aquilo que eu gosto, ou seja, tem capítulos pequenos e, portanto, o policial desenvolve-se de forma quase alucinante. Voltamos a ter aqui o problema das tatuagens, obviamente, neste Último Fogo, porque isto faz parte, acho que são 3 livros sobre tatuagens, e neste caso parte-se da morte, ou por outra, parte-se do ataque a uma jovem que é atacada, que vai para o hospital, que supostamente vai ficar bem e que de repente em menos de 24 horas ela acaba por morrer, e os médicos chegam à conclusão que ela morre por causa de um veneno que está na tinta com a qual lhe fizeram uma tatuagem. E nós temos aqui outra vez o nosso inspetor, o nosso Francis Sullivan, que volta a ter nas suas mãos, ele que ainda é um inspetor-chefe relativamente com pouco tempo naquele posto, que volta a ter nas suas mãos a resolução deste caso com tatuagens. Aqui voltamos também a ter a vida pessoal deste inspetor-chefe, tudo aquilo que se desenrola na sua vida pessoal e que de alguma forma pode condicionar a sua atitude enquanto inspetor-chefe. E esse é outro aspecto que eu gosto muito desta autora, que é o trazer a vida pessoal para a história, para esta história, e eu gosto muito dessa parte e acho muito interessante essa parte. No livro, o Francis, como se não fosse já um caso de tentar descobrir porque é que a jovem morreu, assim de repente, porque é que começou com taquicardias e acabou por morrer, que lhe levantasse já dificuldades para o seu caso, porque não havia testemunhas do ataque e a jovem não se lembrava de nada da pessoa que a atacou. Ainda a juntar a isto vai aparecer um primeiro suspeito, e eu não estou a dizer spoiler nenhum porque está na contracapa. Vai haver um suspeito, ou por outra, o único suspeito é o namorado da rapariga. Também é um clássico quando há um assassinato. O marido, o pai, o namorado são sempre os primeiros suspeitos. Porquê é que aqui é grave? Porque é que aqui vai dificultar a vida do Francis? Porque este suspeito, o Alex, este namorado da jovem, é nada mais nada menos do que o filho da Marian, que foi uma personagem com quem o Francis se envolveu no primeiro livro e que de alguma forma o ajudou a solucionar o caso do ladrão de tatuagens. Atenção que os 2 livros podem-se ler perfeitamente autonomamente. Não precisam ter lido O Ladrão de Tatuagens para perceber este livro, não precisam de ler este livro, obviamente não precisam ler este livro para perceber O Ladrão de Tatuagens, visto que O Ladrão de Tatuagens é o primeiro volume. Mas não precisam ter lido O Ladrão de Tatuagens para ler este volume. Estes livros leem-se autonomamente. Que eu acho que é preferível ler, então, primeiro O Ladrão de Tatuagens e depois este. Acho que, se puderem, seria o ideal, até porque, de alguma forma, nós lembramos-nos das personagens e conseguimos perceber aquilo que vai acontecendo a estas personagens que transitam de um livro para o outro. O Francis, para mim, é uma personagem que já me encantou no Ladrão de Tatuagens e neste me encantou ainda mais, até porque para mim ele funciona um pouco como um anti-herói, ou seja, se nós pensarmos bem, o Francis tem muito mais razões para não ser detetive-chefe do que para ser.
há muitas mais razões para ele não ser visto como sendo uma pessoa empática, apesar de eu achar que ele é, e portanto há aqui uma aura de um misto de anti-herói que eu gosto na criação desta personagem. Gosto muito desse aspecto na criação desta personagem. Temos uma história sombria, temos uma história perturbadora, temos uma história que a mim me deixou em alguns casos assim incomodada, porque achei que esta autora, quando escreve, é de um realismo que às vezes torna-se incomodativo, principalmente nas partes das autópsias, mas a verdade é que faz todo o sentido, ou seja, não há aqui violência gratuita nenhuma, faz todo o sentido para explanar o caso que assim seja, faz todo o sentido que o leitor tenha este conhecimento. Tem esse aspecto dessa ligação depois da parte pessoal com a parte profissional, que se acentua não só no Francis, mas também em outras personagens. Os outros elementos da equipa, o seu próprio chefe, a médica que está na medicina legal, a própria Marian, que também aparece neste livro com algum destaque, até porque o filho é o principal suspeito, e portanto todas essas ligações eu gosto, porque dão uma dimensão de humanidade que faz com que estes heróis funcionem como sendo pessoas que depois têm dentro da sua profissão aqueles rasgos de genialidade e aqueles rasgos que acabam por os levar a perceber aquilo que aconteceu naquele crime. É um livro onde eu só percebi as relações entre os vários elementos que me foram dando ao longo do livro no fim, o que é bom, pronto, foi um livro que o final me surpreendeu, eu não estava à espera de todo, mas de todo, que o assassino fosse aquela personagem, apesar de depois, quando a personagem é identificada, eu diga, pois claro, era evidente que tinha que ser esta personagem e é evidente que tinha que ser este elemento. No entanto, é que a verdade é que, apesar das pistas, apesar dos dados que são dados ao longo do livro, eu não consegui perceber quem era, embora tudo isto faça muito sentido e embora tudo isto faça tanto sentido que a autora põe pequenos capítulos, que ela nem sequer numera como numera os outros, para nos dar estas indicações sobre este possível assassino e estas indicações sobre esta pessoa que anda a espalhar o terror naquela terra e anda a espalhar o terror entre as mulheres daquela terra. Sim, porque ele só mata mulheres. É uma leitura compulsiva, como eu vos disse, é uma leitura que não se consegue parar, ou pelo menos eu não consegui. É aquela leitura que nós acabamos um e perguntamos, então, e a seguir, quando é que vem o outro? Porque esta autora escreve, na realidade, para mim, escreve muito bem. É daquelas autoras que eu já sabia que gostava da escrita, ia com muito medo deste livro, porque tinha gostado muito do Ladrão de Tatuagens. E como eu disse, é um livro que vale muito a pena ser lido. Sai amanhã, é lançado amanhã. Se não leram o Ladrão de Tatuagens, não importa, mas não deixem de ler este livro, ou pelo menos não deixem de ler esta autora, que é pura e simplesmente fabulosa. Depois, quando tiverem já uma opinião sobre o livro, ou se alguém já leu que possa ter lido, por exemplo, em inglês e que já tenha uma opinião sobre o livro, partilhem aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Último Fogo. Digam-me então de vossa justiça depois ou agora, se já leram, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!